Fala pessoal, agora a gente vai falar da aula de porta pivotante. Então, para quem já tem experiência, quem já conhece, tenha calma. Lembre que a gente está começando o curso bem didático para aquelas pessoas que são iniciantes, que estão aprendendo, para elas entenderem tudo. Então, se você é um fera expert, tenha paciência, mas assista o vídeo, porque você vai ver que tem coisas aqui importantes que às vezes você pode ensinar para quem trabalha com você. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de porta pivotante. Porta pivotante, o nome já diz. Ela tem pivô. Ela tem pivô em cima, pivô embaixo. Para a porta, quando ela abrir, ela pivotar. Ou seja, ela vai girar no eixo do pivô. Diferentemente de portas com dobradiça. Certo? Esse é o charme da porta pivotante. A gente tem nas obras aí, obras de alto padrão, aquelas portas pivotantes gigantes, lindas. Pode ver que em casa de alto padrão, casa bacana mesmo, dificilmente você vê uma porta com dobradiça na entrada. Dificilmente. Porta padrão é porta pivotante, porque é uma porta estilosa, é uma porta muito bonita, é uma porta que dá um tchan na entrada da casa. E existem N formas de fazer porta, de dar acabamento, certo? No nosso curso, a gente vai falar de portas pivotante padronizada, que vocês vão aprender a embalar essa porta, entregar para o seu cliente e o pedreiro chumba, certo? Então a gente vai falar disso. Mas vamos lá. Entendendo o conceito de porta pivotante, algumas coisas a gente tem que entender para evitar problema. Então já entendemos que a porta vai girar no pivô, certo? Qual que é essa distância entre o final do batente e o pivô? Isso aqui, pessoal, varia. Se você vai fazer uma porta de 1,5 m de largura, porta de 1,5 m por 6 metros de altura, big door, é lógico, você pode colocar aqui 200 milímetros que fica bacana. Agora, nesse nível de porta que a gente está falando, a gente costuma usar 100 milímetros. 100 milímetros como padrão. Então é um padrão. Daqui para cá, 100 milímetros, fura o pivô. Parafusa ele no batente superior, parafusa ele no batente inferior. E a gente sabe que batente, o nome já fala, é para a porta bater. Qual o detalhe da porta pivotante? Quando a porta ela vai abrir, essa parte traseira dela vai girar. Então a gente não pode montar uma porta pivotante com o batente com as abas para o mesmo lado. Então o batente, se a porta abre para dentro, o batente da fechadura ele vai estar com a aba para fora. Só que o batente contrário dele tem que estar com a aba para dentro, certo? Para ele poder pivotar. Então essa é uma coisa que vocês vão aprender no curso. Então, porta pivotante, esse detalhe. Outro detalhe, porta pivotante, dificilmente você vai colocar a fechadura maçaneta. Não combina, né, gente? Não combina. Você não vai colocar uma porta nessa aqui uma maçaneta, ok? Então vamos lá. Nessa porta pivotante você vai ter puxador. Aí você escolhe o tamanho do seu puxador. E normalmente é fechadura rolete. É aquela fechadura que tem um rolete. Aonde seria a lingueta, que a gente fecha a porta e trava, a porta pivotante ela não trava, porque ela tem um rolete. Beleza? Hoje em dia, portas mais modernas, aí tem fechadura eletrônica, aquelas fechaduras mais bacanas, tem fechadura de todo jeito, ok? Então, entendemos isso aqui. Agora a gente vai entender o conceito de abertura da porta. Pessoal, se tem uma coisa que dá problema em obra, e eu já vi dar muito problema, é confusão na hora do cliente comprar, e o cliente fala que a sua porta eu quero uma porta direita. Só que o cliente não sabe definir que é uma porta direita. Então, qual é a orientação? Vocês vão criar um PDF com isso aqui. Então aqui a gente está vendo o corte da porta, parede, lado externo da casa, lado interno da casa. Essa porta aqui está abrindo para direita. Então essa porta aqui ela é direita. Por que ela é direita? Porque a gente sempre olha pelo lado de fora do ambiente para definir a abertura. Então a gente está do lado de fora, a gente está aqui, ok? Olhando para a porta, então a minha vista é essa aqui, essa é a minha vista, estou vendo isso aqui.
E essa porta ela abre para a direita. Essa é uma porta que abre para dentro ou para fora? A gente está vendo que ela abre para dentro. Então é uma porta abertura interna. Então essa é a descrição. Porta pivotante, abertura interna, direita. Nesse caso mudou. Porta pivotante, abertura interna, esquerda. Pode acontecer de ter porta abrindo para fora? Pode. Então você já vai saber que ela é uma porta pivotante, abertura externa, esquerda, ou abertura externa, direita. A entrada de casa dificilmente a porta abre para fora, tá? Estou falando que existe essa abertura porque existe nas portas de giro. Pivotante, entrada de casa, é muito difícil uma porta abrir para fora. Normalmente é para dentro, tá? A elegância é para dentro, tá? Então a gente já aprendeu aqui sobre a posição da porta, certo? A posição. Agora a gente vai aprender sobre as medidas. Medidas. Esse tipo de porta que a gente está ensinando aqui, quais são as medidas mais usadas em porta pivotante? Porque porta pivotante de alumínio, se você faz ela muito larga, tem que ter trava para ela não arriar, certo? Então, por experiência nossa, com esses materiais que a gente usa aqui, a gente sabe que esse tipo de porta aqui, ela pode ir até 1200. Ela abre tranquilamente na pivotante, tranquilamente. Se usar um perfil reforçado, pessoal, reforçado, a gente consegue chegar em 1400. Perfil reforçado que a gente vai ensinar no curso, tá? Então até 1,40 você consegue uma porta de largura 1,40. Aí a altura, você pode fazer 2,10, que é o padrão, 2,15, 2,20. Uma porta de 1,40 já vai ser uma porta mais alta, com certeza, é uma porta especial, tá? Por mais que você entregue ela embalada, ela já é uma porta especial, beleza? Mas enfim, as medidas são essas. Padronizada, normalmente padronizada, a gente começa na medida de 1000. 1000, 1100 são as portas que mais saem. 1 metro, 1,10 metro. Por quê? Porque se eu tenho uma porta de 1 metro e eu perco 10 aqui, eu ainda tenho o eixo da porta daqui até o puxador, que eu perco mais ou menos uns 10 também. Então uma porta de 1 metro, ela vai me sobrar aqui 80. Uma porta de 1,10, ela vai me sobrar de passagem 90. Uma porta de 1,20 vai me sobrar aqui 1 metro. Então você sabe que você vai perder mais ou menos 20. Beleza? Marcelo, posso fazer o pivô com 50? Pode. Você ganha um espaço. Mas eu, na minha opinião, tiro um pouco do charme da porta. O pivô com 10 ele dá um charme melhor quando a porta abre. Legal? Então, pessoal, basicamente, falando sobre portas pivotantes, a gente tem isso aqui que a gente falou. Não muito mais que isso. Tá bom? Então, depois a gente vai falar de materiais, a gente vai mostrar para vocês como é que monta, como é que ela funciona, bacaninha, bonitinho. Tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima.